O meu nome é Dora Fernandes, eu sou de Braga e vivo em Faro. A minha patrocinadora é a Helena, Helena Leonardo, o X39 chegou à minha vida através dela. Uh, Quando só um bocadinho para explicar a minha história. Eu tenho 47 anos e aos 22 anos tive um acidente de viação grave. Eu sou politraumatizada, crânio, três vértebras cervicais, quatro lombares, os dois ombros, os ternos, os dois maxilares, a anca esquerda, o joelho esquerdo e o pé esquerdo. Tenho prótese parcial da anca e do joelho, tenho clipes lombares, tenho edema medular na cervical e tenho próteses dos maxilares. Uh, eu fiz várias cirurgias na altura, recuperei. Durante 10 anos não tive grandes complicações, nem grandes dores. As pessoas achavam estranho eu não ter dores, mas eu não tinha dores. 10 anos depois, por volta de 2014, porque eu demorei 3 anos a recuperar, 3 anos de cirurgias, por volta de 2014 eu comecei a sentir dores. Profissionalmente eu viajava muito de avião, e após as viagens de avião, fossem de longa distância ou de curta, que as minhas eram quase todas de longa porque eu estava a trabalhar em África, eu tinha perda de sensibilidade nos membros inferiores, perda de mobilidade na cervical, e as coisas começaram a complicar-se. Até eu deixar de andar, até eu deixar de segurar a cabeça, um ano de colar e colete cervical. Pronto, e as coisas começaram-se a complicar. Comecei a ter que recorrer a muita medicação, principalmente para alívio da dor, porque não havia grande coisa a fazer. Como eu fissurei os sete discos associados às vértebras, comecei a perder líquido para o pouso dos discos e as vértebras começaram a aproximar-se. Comecei a fazer tratamentos de injeção de colagênio e ozonoterapia para aumentar os discos, mas voltei a deixar de andar e ficar totalmente dependente. Aos 35, eram os meus pais que me davam banho, de comer, que me tiravam e metiam no carro, e isto voltou a repetir-se aos 41. Pronto. Durante este tempo todo, ou melhor, nestes últimos anos, e provavelmente devido ao trauma, dizem os médicos, eu desenvolvi algumas doenças reumatológicas, nomeadamente esclerose, fibromialgia e artrite reativa. E que são as doenças com as quais eu lidei nos últimos 10 anos, que me impediam de dormir. Eu não dormia mais do que 2, 3 horas por noite. Acordava com dor, fazia estudos de sono e acordava 97 vezes em 3 horas de sono. Recorria à medicação, fisioterapia, reabilitação, osteopatia, reiki, todo tipo de terapias que me propusessem, eu aceitava tudo. Sem reabilitação física diária, eu já não conseguia andar. Quando me mudei cá para o Algarve, perdi um bocadinho esta ligação às minhas terapias todas, não é? E eu tinha que reiniciar aqui, isto foi há um ano, mais ou menos, tinha que reiniciar tudo aqui. O clima ajuda bastante, para quem tem problemas reumatológicos sabe que os climas secos e mais temperados ajudam, mas eu comecei a ter novamente sintomas. Comecei a cair novamente, comecei a perder a mobilidade novamente, e recorri à fisioterapeuta do meu companheiro, que é a Helena, que me falou no X39. Eu sou aquela pessoa que a Helena diz que é uma no milhão, que é mal ela me colocou o primeiro X39, eu tive uma crise de artrite reativa. Imediatamente, no mesmo segundo. Ela mesma sentiu, quando me aplicou, e eu senti o meu corpo todo a picar. A minha primeira reação foi querer tirar, porque vamos desenvolvendo receios e medos. Já não era a primeira vez que eu fazia um tratamento que me deixava pior, mas aquilo acalmou
eu percebi quando ela me disse, porque eu contei à Helena todo o meu histórico, não é? Ela viu os meus exames e as minhas e sabia qual era o meu estado. E as duas tivemos ali, eu penso que tivemos as duas um momento de, ok, vamos tirar, mas também quisemos esperar ali uns minutos para perceber. E aquilo acalmou, eu fiquei com comichão no corpo todo, pensamos numa reação alérgica, o normal, não é? De quando se aplica uma coisa nova no corpo de alguém que tem uma série de patologias e que uma delas pode estar a desenvolver ali uma reação. Acho que ela tinha tanta confiança no que estava a fazer e eu tinha tanta vontade de fazer alguma coisa que me ajudasse que resolvemos esperar e a coisa começou a acalmar. No final do dia, e eu estou a falar de, eu tinha dores pelo corpo todo. E pelo corpo todo não é dói-me o corpo todo. Eu desenvolvi uma resistência à dor muito grande. Eu na altura estava a fazer já corticoides ou pela, não sei, pela 10ª ou 13ª vez, sei lá, não sei. E estava a fazer morfina. Estava a fazer os pensos de morfina, que já era uma coisa habitual para mim. E eu, ao final do dia, comecei a sentir, no próprio dia, comecei a sentir na mobilidade. A morfina nunca me devolveu mobilidade. A morfina tirava-me as dores. Os corticoides aliviavam-me as crises inflamatórias da artrite. Nunca nada me devolveu a mobilidade. O que me devolvia alguma mobilidade eram as terapias, era a reabilitação, devolvia-me alguma mobilidade porque me suportava no reforço muscular. E eu, pela primeira vez, aqui comecei a sentir mobilidade, comecei a rodar. Eu, durante anos, não rodava a cabeça à esquerda. Eu, neste momento, faço isto: rodo para um lado, rodo para o outro. A primeira vez que eu fui falar com a Helena, eu não conseguia, eu tinha que me sentar numa posição que me obrigasse apenas a olhar para a direita. Nas reuniões, toda a gente já sabia que eu estava numa posição só, porque eu não podia olhar para a esquerda. Se eu tivesse colegas à esquerda, eu não olharia para a esquerda. Eu demorei, acho que 2 meses a habituar-me à novidade na minha vida, que é eu já, sei, eu já posso olhar para a esquerda. Nos cruzamentos, a conduzir, eu rodava o corpo, eu continuei a rodar o meu corpo durante muito tempo. E só depois é que mais tarde me apercebi que eu já rodava a cabeça. Isto demora, quando a gente vive anos com limitações. Neste momento, eu pedi autorização aos meus médicos para utilizar esta tecnologia. Eu dediquei muito a estudar. Eu sou engenheira civil de formação, raciocínio muito lógico. Não sou nada cética, mas preciso de acreditar no processo, preciso de acreditar na tecnologia, preciso de perceber para dar crédito e colaborar. E consegui fazer a minha parte. E foi o que eu fiz. Estudei, li. Eu tenho uma afilhada que está a fazer um mestrado em nanotecnologia, pedi-lhe ajuda, ela ajudou-me imenso, e explicou-me que, inclusivamente, nos nossos medicamentos existem N nanocristais para direcionar os químicos para determinadas células, que eu não fazia a menor ideia. Numa outra qualquer situação da minha vida, eu acharia que precisaria da explicação científica. Nesta, confesso que, independentemente de me darem explicação científica ou não, só o facto de me ter devolvido uma coisa que eu não tinha há mais de 15 anos, eu já não queria saber. Para mim estava bom. Desde que não tivesse efeitos secundários, que não tivesse químicos, que eu estava entupida de químicos, eu fazia medicação reumatológica 6 comprimidos por dia. Comprimidos para dormir. Eu, neste momento, e estou a fazer desde o dia 11 de novembro de 2024, eu não tomo nenhum comprimido. Nada. Eu não tomo nada para a esclerose, eu não tomo nada para a artrite, eu não tomo nada para dormir, eu não tomo nada para a fibromialgia, eu não tomo absolutamente nada. Eu não faço fisioterapia, tenho que voltar a praticar desporto, tenho, mas isso é porque todos devemos fazê-lo, mas não por necessidade. Tenho mobilidade total. Se me perguntarem, nunca tens dores? Tenho, claro que tenho. Eu não posso esquecer que parte do meu corpo está com próteses, está com. Não é? Está danificado. Mas não tenho limitação nenhuma neste momento, absolutamente nenhuma. Tenho feito análise ao sangue e os meus marcadores reumatológicos estão mais baixos do que nunca. Ou seja, claramente o meu processo de autorregeneração e autocura está bem, está em marcha e está
Se tenho dias que tenho crises, tenho, óbvio, são provocadas por uma série de outras condicionantes, mas acima de tudo tenho uma coisa que eu não tinha há 15 anos. Eu era uma miúda quando a minha vida se voltou de cabeça para baixo, já era uma mulher quando entrei num estado bem complicado e de dependência, e neste momento tenho 47 anos e voltei a recuperar a minha independência. Em setembro, o meu namorado tinha que me ajudar a sair da cama. Tinha que me despir e tinha que me ajudar a fazer muitas tarefas simples, que damos todos como adquiridas e não são. E neste momento eu faço tudo sozinha, tudo, absolutamente tudo. Esta é a minha história. O X39 já tenho a minha família toda a utilizar. Eu penso que neste momento nem sequer sei, honestamente, eu passei aqui um período um bocadinho desligada, porque tivemos aqui outras questões familiares que precisei de me dedicar. Mas hoje mesmo inscrevi um brand partner e estou felicíssima porque é um senhor com 86 anos e quer resolver um problema que tem no tendão de Aquiles e que o médico lhe disse, se fosse um jovem de 30 anos demoraria 9 meses, como é um senhor de 86 vai demorar 9 anos, e ele disse, eu não sei se tenho 9 anos. Eu disse, mas se calhar não precisa de 9 anos, se calhar a gente consegue fazer isso mais rápido. E ele está super entusiasmado, e a esposa, e vão fazer os dois, X39, ele vai fazer carnozinho para ajudar com o tendão de Aquiles, e ela vai fazer à lá a vida, porque não tem problemas de saúde, mas quer muito melhorar a qualidade da pele. Eu É, acho que às vezes as pessoas, é claro que quem vive com dor, e há aqui muita gente que utiliza o X39 pelas mais variadas razões, né? Mas a dor tira-nos o discernimento. A dor constante, diária, limitante e por décadas transforma-nos como pessoas. E eu tentei sempre não, não valorizar a dor. A Helena conheceu-me em dor absoluta. E ela sabe que nós tivemos uma conversa e ela disse-me: eu tenho pacientes que entram aqui com uma dorzinha no calcanhar e têm um discurso altamente dramático e tu entras-me aqui com o quadro politraumatizado mais duro que eu já vi e queres sair daqui e ir trabalhar, porque eu só queria fazer fisioterapia, eram 8 da manhã, só queria despachar-me para ir trabalhar. Porque os meus últimos anos foram assim. Era procurar soluções para poder continuar a ser eu. Mas sempre com dor. Sempre com. E alguém, ou eu vou ser grata à Helena para o resto da minha vida, eu já lhe disse isto. Sou muito grata à tecnologia do X39, sou muito grata ao Dr. David Schmidt, mas sou grata acima de tudo à Helena, porque, porque ela me percebeu, porque ela percebeu a minha dor que eu tento esconder há muito tempo. Eu não gosto de que as pessoas percebam que eu tenho dores. Eu era muito nova e tive durante muito tempo muito dependente e fui muito vítima da imagem do coitadinha. As únicas pessoas que nunca me trataram como coitadinha foram os meus pais. O meu pai sempre me tratou, mesmo quando pegava em mim, me punha na cadeira de rodas, onde eu estive durante muitos meses, e me punha na cadeira de rodas e me tirava da cadeira de rodas, tratavam-me como se me tivesse simplesmente a dar o braço para eu caminhar ao lado dele. Mas todas as outras pessoas olhavam para mim como coitadinha. Eu era atleta de alta competição e deixei de fazer tudo. De um dia para o outro eu deixei de fazer tudo. Deixei de jogar voleibol, deixei de montar a cavalo, e deixei o meu hobby favorito, que eram as minhas motas. E eu nem queria, quando me disseram que não podia fazer mais nada, não era pelo facto de eu ter dores, porque na altura eu estava muito anestesiada, não tinha dores nenhumas. Era a minha vida tinha deixado de fazer tinha deixado de fazer sentido, porque eu só tinha 22 anos e tinha-me tirado tudo aquilo que eu gostava de fazer. Hoje eu penso o contrário, penso que ainda bem que eu vivi até aos 47 para aparecer alguém na minha vida como a Helena para me devolver tudo aquilo que eu gosto de fazer. Se eu posso montar a cavalo, hoje eu digo assim, ainda não. Porque eu acredito que eu vou voltar a montar. Eu continuo com cavalos, ela sabe, e eu acredito que eu vou voltar a montar. E não foi por acaso que a minha vida se mudou para o Algarve. E eu digo isso muitas vezes às pessoas, que penso que foi o Delfim que disse isso há pouco também, que piorou e mesmo assim se manteve. E eu acho, é mesmo isso, eu tive muitas quebras. Quebras no sentido, eu piorei
houve momentos que eu piorei muito, em que todos os meus sintomas se exacerbaram muito, mas eu acreditava que aquilo era o meu corpo a reagir. Eu acreditava que aquilo era eu a combater, assim como os nossos sintomas quando estamos doentes, que é o nosso corpo cheio de febre porque está a combater algo. Eu achava que todas as minhas dores eram um combate às minhas lesões e era. E as coisas melhoraram muito e estou neste momento com uma questão que tenho que conseguir resolver, que é devido ao excesso de tratamentos com corticoides, estou com excesso de peso, mas, e por exemplo, quando ouvi há pouco falar em perdeu 13 quilos com X39, eu pensei assim, podias também fazer isto por mim, X39, né? Também era. Mas isso é o menor dos meus problemas. É mesmo o menor dos meus problemas. A gente aprende a relativizar tudo. E quando nos tiram aquilo que nos tortura durante anos e décadas, em pouco mais de uma semana, que foi isso que aconteceu comigo. Eu piorei, melhorei, piorei, melhorei, mas a verdade é que eu, em pouco mais de uma semana, senti uma diferença gigantesca na minha vida. Gigantesca. A minha mãe Agora estás disse, a usar há quanto tempo? não percebi. Estás já a usar há quanto tempo o X39? Desde novembro. De novembro de 2024. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Faz 6 meses agora, no dia 11 de maio. Neste momento eu neste momento sou a maior combinação de adesivos. Faço 39 com Aeon, com Carnosine, faço tudo. Acho que aprendi também a conhecer quais são os sintomas e o que é que eu preciso e em cada dia que eu preciso. E neste momento é engraçado até isso, é como se fossem um comprimido para a dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, vou tomar um paracetamol. Não, eu estou com uma dor ali, eu sei o que é que vou fazer. Vou colocar aquele adesivo, porque é aquele adesivo que me ajuda. E claramente funciona. Só queria ajudar as pessoas e que as pessoas às vezes entendessem um pouco. Uh, Às vezes eu acho que não era o termos que usar determinadas imagens. A mim, a Helena só me disse que tinha algo que me podia ajudar com a dor. E eu acho que as pessoas se percebessem às vezes que uma simples tentativa pode mudar a vida das pessoas completamente. Eu tenho a minha colega que trabalha comigo e quem tem dor reconhece rostos da dor. Não há a menor dúvida. A minha mãe diz que eu já não tenho rosto de sofrimento. E eu tenho uma colega a quem eu reconhecia diariamente que ela tinha dor. Eu estou há pouco tempo no projeto. Eu entrei no projeto na mesma altura que comecei a fazer o tratamento. E, uh, e eu reconheci o rosto dela como dor. E há um dia que eu vi que ela estava tão desesperada. Eu estava a fazer o tratamento não mais do que 15 dias. Apesar dos meus altos e baixos, eu tinha perfeita consciência que aquilo era a coisa certa a fazer. E perguntei se ela estava com dores. E ela disse: prefiro nem falar. E eu reconheci que ela era exatamente como eu. Ela nem queria falar da dor. Eu disse: olha, não sei qual é a tua abertura para isso, mas neste momento eu estou a fazer um tratamento que consiste nisto, assim, assim. Mostrei-lhe o meu adesivo. Eu tenho resultados, tenho tido resultados incríveis. Nós eu já há uns anos deixei de trabalhar na empresa dela e agora voltei, mas eu trabalhei 20 anos e eu disse, tu tens pessoas que me conhecem e disse-lhe, vou-te contar, vou-te só fazer uma pergunta. Lembras-te de uma colega na empresa que estava cá há um ano, era uma jovem engenheira, teve um acidente de viação e que a meio da recuperação já estava desesperada e pediu para vir trabalhar de cadeira de rodas para a obra e ela disse, toda a gente sabe quem é. E eu disse, mas conheces pessoalmente? E ela disse, não. Eu disse, não conhecias. Estás a conhecer agora, sou eu. E ela fez um telefonema imediato para uma pessoa e disse, está aqui aquela maluca que veio trabalhar de cadeira de rodas, toda a gente falava e ninguém sabia quem é, e que ela não sabia quem era, porque eu era de uma equipa e ela era de outra. E eu disse, olha, sabes perfeitamente, já ouviste falar de mim, sabes o estado em que eu fiquei, e neste momento eu estou a fazer isto. Queres experimentar? E ela, tal como eu disse assim, que se me tirares a dor, eu experimento qualquer coisa. Ok, eu fui com ela à casa de banho, ela disse onde é que era a dor. Ela tinha uma dor muito localizada. Eu não lhe pus um X39, nem na C7, nem no umbigo. Ela tinha uma dor na anca e eu via ela a cochear, eu reconhecia aquilo. E ela disse, é aqui. E eu disse, ok, então. Eu coloquei o celular, o adesivo na anca dela. A medo, umas 3 horas mais tarde, foi perguntar, olha, desculpa, sentes alguma coisa? E ela diz-me assim.
não sei o que é que me deste. Se foi morfina, cortisona, não quer saber. Ela, ela, não quero saber o que é que me deste. Só sei que quero mais. E pronto. E no dia seguinte estávamos a registá-la e ela estava a usar XTT9 até hoje. E usa sempre da mesma forma. No sítio onde tem a dor, sempre na anca dela. E é assim que ela utiliza até hoje. E nunca mais teve a dor horrível que tinha. Tem dias com menos confortáveis, dias mais confortáveis. Tem um problema grave na anca. Não quer operar. E se calhar, hoje em dia, pode precisar menos da cirurgia do que precisava há 6 meses atrás. 10 anos, talvez. Eu não queria falar sobre o acidente. Quando as pessoas falavam e me perguntavam, eu não falava. E se as pessoas insistissem, eu cheguei a fazer uma coisa que a minha mãe apelida de má educação, que é eu levantava-me e saía do pé das pessoas. Porque me magoava muito, e eu não queria falar. E na altura, como eu não tinha dores, aquilo para mim era só um monstro na minha cabeça que me tinha impedido de fazer o resto da vida como eu queria. Quando eu comecei a ter dores, eu não queria falar porque eu não queria lembrar-me que aquilo era. Bastava eu saber, era para mim. Eu não queria. Quando as pessoas perguntavam, mas isso é do acidente que estás assim a dizer, não, não. Porque eu não queria estar a associar outra vez a coisa, porque quando eu tive o acidente, toda a gente queria que eu fizesse terapia, e óbvio, não é? Uma vida com 22 anos que vê a sua vida voltada de cabeça para baixo, é melhor que tenha ajuda psicológica, caso contrário, não vai ser muito fácil sair dali. E eu disse que não. Tramada em, não sei, em adolescente, jovem, eu já não era adolescente, não é? Mas, e em forte, talvez, que sempre tive a mania que era forte e que resolvia as minhas coisas todas, disse que não. Mas passados uns anos, quando já estava praticamente recuperada, fui procurar ajuda, terapia, fiz anos de terapia, sem dúvida. E para mim, quando as dores voltaram, quando tudo começou, eu pensava, já tinha o meu processo todo arrumado, que não queria reviver outra vez. Por isso, falar da minha situação às pessoas, eu nunca fiz isto a não ser falar aos médicos, a não ser falar à Helena, que era a minha nova fisioterapeuta cá no Algarve, que era obrigatório para mim, eu tinha que o fazer, eu tinha que falar com alguém porque eu ia ter que recorrer àquela pessoa para me ajudar e para me tratar. Hoje em dia, falar do acidente depois do X39 é uma coisa completamente diferente. Aliás, o X39 tem em mim não só uma componente física, mas uma componente emocional muito grande, porque me permite falar da situação mais complicada que eu tive que ultrapassar na minha vida, de uma forma muito mais natural. É claro que não é um assunto agradável, não é um assunto agradável, nunca será um assunto agradável, porque me privou de muita coisa, porque me trouxe uma série de, a mim e a todos os que me amam, muito sofrimento e muitas complicações, mas hoje em dia é muito mais leve falar, é muito mais, é menos pesado, é menos doloroso e eu disse à Helena, quando ela me pediu a primeira vez para falar, eu disse que não queria falar, porque eu ainda não estava, apesar de ser mais fácil agora, eu ainda não estava propriamente preparada para relatar isto tudo, não é? Não é fácil, não, reviver tudo outra vez. É mais fácil agora, porque eu agora posso falar disso sem sentir, sem ter que ter mudado. Eu, há 6 meses atrás, a falar aqui convosco, já tinha mudado de posição 20 vezes, porque não conseguia estar sentada na mesma posição mais do que 5 minutos.